Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. O assunto da estação dessa semana vai ser a ação de extensão Atenção a Usuários de Drogas no âmbito da Clínica de Atendimento Psicológico. Fique conosco, Estação está no ar. A convidada de hoje é a professora do Departamento de Psicanálise e Psicopatologia da URGS, Sandra Torrosiano. Boa tarde, professora Sandra. Muito obrigada pela presença. Então, professora Sandra, como surgiu, em que consiste e onde tem atuado o projeto de extensão Atenção a Usuários de Drogas no âmbito da Clínica de Atendimento Psicológico? Então, boa tarde. É um prazer estar aqui, podendo falar mais sobre esse assunto que a gente precisa divulgar bastante, Então, esse projeto é um projeto que é vinculado à clínica de atendimento, psicológico, que é do Instituto de Psicologia aqui da universidade. Mas ele faz parceria com outro projeto que eu também coordeno, que é um centro regional de referência, que se chama Rede Multicêntrica, que então, este da clínica a gente se envolve mais com os atendimentos, E a Rede Multicêntrica, ela tem um objetivo que é de formação, de capacitação de profissionais de todas as políticas públicas. Então, a gente tem feito uma parceria entre os dois projetos. O da clínica, ele surgiu da busca, das pessoas. A clínica era uma clínica aberta à comunidade e ela recebia bastante demanda, de questões relacionadas aos usos de drogas e não tinha um acolhimento nesse sentido porque as pessoas não se sentiam preparadas assim para isso, É uma clínica que trabalha basicamente com estágios, de graduação, alguns de especialização. Então eu sou ruim de datas, mas eu acho que é desde 2011 que a gente tem trabalhado nesse atendimento, acontece nos moldes da clínica da universidade. Paralelamente surgiu esse outro projeto, que é o do Centro Regional de Referência, que a gente conhece mais como Rede Multicêntrica, que esse sim, esse surgiu a partir de um edital do Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas para as universidades. Então, nesse outro projeto, a gente tem trabalhado basicamente com formação de profissionais que trabalham na área da saúde, da educação, da assistência social, na segurança, para essa temática, para a questão de como acolher, enfim, como trabalhar com situações que envolvam diferentes tipos de usos de drogas. E como funciona o atendimento para as pessoas que fazem uso de drogas? Os usos de drogas, eles são diferentes, Uhum. Não é assim, a gente tem um discurso na sociedade, assim, bastante enfatizado, assim, às vezes até, pela mídia, hegemônica, assim, de que qualquer uso de drogas seria um problema, A gente não considera isso, a gente ali só vai acolher e trabalhar com as pessoas para as quais a questão do uso de drogas que elas façam seja um problema. Então, sei lá, eu uso drogas, tu usa drogas todos os anos, Mas nem por isso se torna uma questão problemática, assim. Então, na clínica, a gente acolhe, recebe para atendimento pessoas que se queixam do seu uso ou que tem algum tipo de interrogação, se é muito, se não é, se atrapalha a vida ou se não. Ali, então, tem diferentes formas de chegar. Uma é espontaneamente, como a clínica geralmente recebe as pessoas, que tem um momento de acolhimento que é nas quartas-feiras. Aí a pessoa vai ser escutada e vai ser, enfim, encaminhado, se é o caso ou não, para um profissional que possa trabalhar. O que aconteceu quando a gente abriu esse atendimento com esse foco do uso de drogas é que várias instituições, começaram a nos procurar porque não tinha quem atendesse os seus jovens, Então, por exemplo,
a gente tem recebido muita demanda da FASE, né, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo, que são geralmente jovens que têm algum tipo de conflito com a lei. Geralmente esses conflitos envolvem as drogas, né, seja pela questão da venda, do comércio, né, ou pela questão do próprio uso. Então, a gente tem aberto, né, todo um trabalho com esses jovens, assim, de escutá-los, de trabalhar com eles e também com os profissionais da instituição. Às vezes, a gente não acolhe o jovem, porque ele não tem muito uma questão, né, às vezes a questão é dos outros, assim, né? Mas então a gente tem trabalhado também com os profissionais, assim, pensando, discutindo as situações, vendo o que a gente pode fazer, né, como é que seria um trabalho, assim, mais interessante. E a gente tem recebido também pessoas de outros serviços, assim, vinculados às políticas, por exemplo, da assistência social, da educação menos, assim. Mas, assim, geralmente são jovens, né, que têm algum tipo de questão, seja pelo uso ou pelo... A gente chama de tráfico porque as drogas, algumas são ilegais, mas pelo comércio, né? Uhum. Então, ali a gente faz uma relação um pouco mais direta com as instituições, um trabalho mais conjunto, um trabalho mais em rede, assim, né? A pessoa não precisa chegar lá e ir para o acolhimento das quartas-feiras, porque a gente busca, assim, trabalhar junto com os profissionais que cuidam desses jovens, né, nas instituições, assim. Então, o tipo de atendimento é um atendimento de escuta psicológica. Quando se precisa outro tipo, que a maior parte das vezes se precisa, daí a gente vai buscando na cidade, né? Porque a gente não tem, né? Até assim, não tem na clínica, né? A gente até abriu algumas oficinas e tal, mas a gente não foi muito bem sucedido, assim. Então, quando se precisa de atendimento psiquiátrico ou até de atividades mais de convivência, né? Que a maior parte das vezes é o que mais precisa, né? Atividades de cultura, de esporte, enfim, outras questões que chamem os jovens também. Então, a gente busca parcerias, assim. A gente, neste momento, não tem conseguido desenvolver isso também, né? Então, a gente, às vezes, faz parceria com outros programas aqui da universidade, né? Que trabalham com oficinas, ou da cidade. E o usuário de droga, ele costuma ser estigmatizado por uma parcela da sociedade. O projeto propõe um olhar para além desse estigma, de que forma e qual a importância? Sim, certamente. Né? Ninguém precisa ser estigmatizado porque usa drogas, né? Porque todos nós temos questões com a vida, né? E o uso de drogas é só mais uma delas. Esse estigma... ele se apoia, assim, como é que eu vou dizer, num paradigma, né, que se conhece como um paradigma da guerra às drogas, né, que, enfim, não é nem brasileiro, assim, ele é importado, a gente importou esse modelo, que é o modelo americano, né, que até agora os Estados Unidos já estão revendo, né, eles já legalizaram, inclusive, né, a maconha em alguns estados. Mas essa ideia, essa estigmatização, ela vem de uma ideia moral, né, que a gente importou e que foi importada também em termos tanto da justiça quanto da saúde. Então, algumas drogas foram declaradas legais e outras ilegais. E, enfim, o estigma ele vem muito mais para quem faz um uso de drogas ilegais. Porque, por exemplo, a bebida, se ela é uma droga legal, a pessoa que tem algum tipo de problema com o uso de álcool, que abusa, ou que né, que o seu uso, o seu consumo incomoda de alguma maneira outras pessoas ou a si mesmo, ela é vista como uma pessoa que tem problemas de saúde, assim. Isso já tá mais corrente, assim. Pode até ser estigmatizado, mas não tem uma questão moral, assim. As pessoas que fazem uso de drogas ilegais, que às vezes é o mesmo mecanismo, né? Elas têm um outro estigma, né? Que é o da ilegalidade, né? Então, aí, né, tem uma vinculação com o tráfico, já são acusados de bandidos, de violentos, enfim, tem uma série de questões que se somam ao uso que a pessoa possa fazer. Então, tudo isso produz o estigma, né? Então, a gente sempre diz que a questão do uso de drogas, né, é um nó que envolve basicamente 3 grandes questões. A história de vida da pessoa,
contexto ou o cenário de uso, a sociedade onde se vive, os valores maiores dessa sociedade, enfim, de como as drogas são entendidas ali e tal, que paradigmas, né, tem em relação às drogas e a outras questões. Então, é a pessoa, né, o sujeito, o contexto e a própria droga, o próprio produto que tem suas propriedades químicas, assim, né, e produz diferentes efeitos, mas não é a droga que faz o usuário de drogas, né, é sempre um nó entre esses três aspectos, né, três grandes questões, assim. Então, a gente vive primeiro no Brasil numa sociedade que tem a proibição como um modelo, tanto em relação à educação, não só às drogas, né? A educação, a gente tem uma educação proibicionista, né? Sei lá, incomoda o celular, tira da sala de aula, né? Não faz, assim, um esforço para incorporar as novidades, né? Nem para que isso se torne uma questão educativa. Em relação às drogas também se faz isso, assim, né? Então, se tira e não se aborda o tema. Então, além do que a gente tem leis, né, que proíbem determinadas drogas. Então, a gente tem, em relação às drogas, vive num contexto que tem a proibição, assim como um dos seus motes. Além disso, tem o consumo também, né, como uma dos valores máximos, assim. A gente se consome muito. Enfim, várias são as questões, assim, essa coisa do imediatismo do prazer, né, um ideal de felicidade, se a gente pode usufruir das coisas rápido, né? Bom, nesse cenário, as pessoas se formam e as drogas têm um valor. Então, nesse cenário, as pessoas se formam com esses ideais. Além do que a gente vive numa sociedade muito desigual, né? Então, que tem, né, diferença entre criança e criança, entre jovem e jovem, né? Enfim, né? As pessoas que vivem em locais onde a pobreza, né, se coloca, têm outra formação, e outra relação com as drogas e outra relação com o comércio. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre o assunto em pauta no programa. A pergunta de hoje é: qual sua visão sobre a forma como a sociedade trata e enxerga as pessoas que usam drogas? Meu nome é Thiago Magalhães Ribeiro, sou técnico em assuntos educacionais do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS e pesquisador do tema das drogas sob perspectivas das ciências humanas. A questão colocada pode ser analisada em diversos níveis, assim, a visão da sociedade contemporânea sobre o consumo de drogas. Se nós formos pensar em termos históricos, um primeiro nível que se coloca é uma questão de moralidade. Pela própria história da cultura ocidental, algumas substâncias tiveram uma introdução nos países do Ocidente mais tardia. E essas substâncias foram vistas de forma diferente daquelas substâncias mais tradicionais, como o álcool, por exemplo. Então, nesse caso, desde o início, os consumidores dessas substâncias, que hoje são as chamadas drogas ilícitas, né, notadamente maconha, cocaína, enfim, são as mais conhecidas, os consumidores dessas substâncias, eles, desde o início, foram vistos com desconfiança, como perigos sociais. Então, toda uma condenação de fundo moral se colocou. E a partir dessa base moral, se desenvolveu todo um aparato jurídico, um aparato penal de criminalização e patologização. Tanto o uso patológico quanto as atividades criminais, elas acabam sendo uma decorrência muito mais da forma como a nossa sociedade resolveu abordar a questão do uso de drogas do que propriamente do uso de drogas. Porque se nós formos ver, os grandes problemas relacionados a drogas que a gente vê são os problemas da violência pública, da violência urbana, né, causada pela criminalização, pelo tráfico de drogas. Usuários de drogas existiam antes dessas legislações proibicionistas, né, que datam do início do século XX, serem instituídas. E não se havia um problema social ligado ao uso de drogas tão grande como a gente vê hoje. Si la vida te dá más de 5 razones para seguir, si la vida te dá más de 5 rincones para dormir, si la vida te dá más de 5 millones para morir. No próximo programa, continuaremos falando sobre a ação de extensão atenção a usuários de drogas no âmbito da clínica de atendimento psicológico. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorest.urgs.br contando a sua experiência.
Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 1h na Rádio da Universidade. Produção, Mariana Moraes e Dedes. Coordenação, equipe do Dedes. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima. Tchau.